Bom, esse é um assunto que tem que ser falado, apesar de me deixar um pouco desconfortável, porque eu lembro dessas coisas que eu fiz para acompanhar as tendências e acabei me arrependendo depois, mas que se eu puder te ajudar de alguma maneira nisso, que seja uma pessoa que depois não tem que ficar se arrependendo no futuro por ter seguido essas tendências, sabe, do momento. Cada vez mais cedo, lá pelos 14, 15 anos, é, as crianças, pré-adolescentes, adolescentes e também na vida adulta começam a sentir uma pressão de querer ser aceito na sociedade, né? De forma assim, eu tenho que ter cabelo tal, eu tenho que, sabe, não dando valor às suas diferenças e querendo fazer de tudo para se encaixar nelas, né? Enfim, quando eu era mais jovem, eu me lembro que eu sou dos anos 2000, tenho 24 anos, vou fazer 25 esse ano, mas eu lembro que quando eu tava na minha pré-adolescência, quem, por exemplo, ditava algumas coisas, sabe? O que era? Havia algumas tendências que não eram, por exemplo, tendências que são hoje, né? E eu acabei seguindo elas. Por exemplo, eu tinha um relacionamento onde o meu ex-namorado, ele tinha os braços cobertos de tatuagem. E eu achava muito bonito aquilo. E na época era tendência, tipo, você ter tatuagem. Quem tinha tatuagem era mais, vamos dizer assim, mais colado, assim, sabe? Digamos que era uma pessoa vista como uma pessoa mais independente, às vezes, dos pais, porque eu era nova, eu trabalhava muito, então eu tinha dinheiro pra fazer tatuagem, porque eu trabalhava. Mas eu comecei a fazer. E assim, desenhos que na época assim eu gostava, assim, que eu gosto também hoje, assim, eu acho muito bonito, mas que não são desenhos que eu faria na minha pele pra ficar pra sempre, sabe? E então hoje, por exemplo, se eu pudesse, eu não teria nenhuma tatuagem. E eu tenho o braço fechado de tatuagem, sabe? Então, isso me incomoda, sabe? Porque com certeza um dia eu pretendo tirar, mas é muito mais caro pra tirar, a dor é muito maior pra tirar do que pra fazer. E o valor também é maior, né? Então, assim, mais pra frente eu quero tirar, mas entende que eu não precisava passar por isso? Outra coisa, alargador. Hoje eu fiz uma aplicação. Hoje em dia você, né, graças a Deus, por exemplo, como a da tatuagem, eu tô aguardando que esteja um método que seja menos dolorido, seja um valor mais acessível, por exemplo, para poder fazer a remoção das minhas tatuagens, porque sempre vai ter, gente. Então, se você também tá nessa fase igual a mim, por exemplo, que se arrependeu de alguma coisa e tá esperando, por exemplo, né, para fazer, saiba que vai aparecer algum método, sabe, que seja mais acessível e menos doloroso. Como o da orelha, por exemplo, o da orelha eu fiz. Antigamente só tinha cirurgia para a orelha, aquela que tinha que cortar e costurar de novo. E aquela cirurgia, se eu não me engano, é uns R$ 1.500, né? E hoje em dia tem um ácidozinho que você passa aqui e por R$ 300 eu consegui fazer esse ácido. Ele fez uma cicatriz, né? Ele regenerou todas as células ali e tal. Eu fiquei acho que uns 3 meses sem brinco. Depois eu pude furar normalmente e eu, sabe, coloquei de novo. E eu usava alargador. Na mesma época que eu fiz a tatuagem. Então, assim, eu acompanhei tendências que, sabe? Então, analisando, eu fui uma pessoa assim que queria ali ficar seguindo os padrões da época, que na época eram muito legais, mas que depois, hoje em dia, por exemplo, as pessoas até criticam quem tem tatuagem, sabe? Acho meio brega. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que têm tatuagens, assim como eu, e a gente se sente até meio excluído, sabe? Tudo bem que isso não quer dizer nada, mas, sabe? Por uma tendência que no fundo nem era o que eu queria, sabe? Então, assim, saiba muito bem o que você quer, para que depois lá na frente você não se arrependa. Você tem que usar o que você gosta, a roupa que você gosta, você tem que pintar o seu cabelo da maneira que você gosta, sabe? Não fica tentando fazer coisas mirabolantes, passando dor, por exemplo, pra poder, sabe, se encaixar num padrão, sabe? Se não é aquilo que você é de verdade, sabe? Porque hoje, em 2000 e, na verdade em 2024, ano passado, em 2025, eu tenho tentado assim parar de seguir,
essas coisas. Apesar de ainda ter tido, sabe? Por exemplo, eu gosto de skincare. Agora tá numa era de skincare devocional. Mas, assim, eles falam, né, que é uma tendência que todo mundo tá fazendo e tal. Mas, por exemplo, Botox. Eu fiz Botox e pretendo continuar fazendo Botox a minha vida inteira porque é uma coisa que me ajuda com a minha autoestima. Meu olho, ele é super baixinho, eu tenho, né, bastante pé de galinha e tal. O Botox tem me ajudado. Só que eu fiz preenchimento labial. Mas ainda bem que eu sei que esse preenchimento, ele sai, sabe? E eu coloquei bem pouquinho. Eu me permiti colocar só pouquinho mesmo. Eu coloquei só 1 ml. Na verdade, eu coloquei 2, mas eu coloquei um ano passado. Daí saiu, eu coloquei esse ano de novo. Mas eu vejo que já não tá mais essa coisa de, sabe? Eu tô gostando do jeito que tá. Mas eu sei, ainda bem que esse procedimento, ele sai. Caso, né, lá na frente eu venha me arrepender, dá pra tirar. Você coloca um ácido hialurônico ali, ele sai. Então, assim, só que tem coisas que não saem, igual tatuagem, por exemplo, sabe? Vai ser uma dor de cabeça pra sair, fora, né, a dor física, né? Então, assim, não siga a tendência, sabe? Por exemplo, eu me mudei pra Curitiba agora. Aqui, tem muitas mulheres bonitas e a gente acaba se comparando na perfeição, por exemplo. Eu trabalho em casa, então o meu modelo de roupa é roupa de academia, porque eu carrego sacos de mercadoria do estacionamento até o apartamento, porque eu trabalho vendendo mercadoria, então, tipo, sabe? Eu tenho uma quantidade grande, às vezes acaba me sujando, eu tenho que trocar de roupa. Então, assim, trabalhar com uma roupa de alfaiataria, por exemplo, não me ajudaria em nada, sabe? E aqui você vê muitas mulheres bonitas, isso é muito legal também, você acaba se inspirando até nelas, mas a comparação vem. E muito também eu vejo que hoje em dia as meninas querem fazer muito loiro. Loiro, 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 loiro. E eu já fiz isso, já pintei meu cabelo, por exemplo, de loiro global. E pra te falar a minha verdade, foi assim, a pior coisa que eu fiz. Porque assim, eu fiquei com o cabelo de uma cor que miojo, né? Verde, né? Porque só fica bonito na hora que você tá ali no salão e depois é muito difícil de você cuidar. Então, assim, eu sinceramente eu prefiro usar o tempo que eu teria pro cabelo pra ter um tempo com o meu namorado, pra trabalhar, sabe? Que é o que eu tô precisando agora. Economizar mesmo também, porque é um valor alto, sabe? Eu sempre fui muito minimalista com essas coisas. Não porque eu não tenho condições, eu tenho condições se eu quiser, de toda semana no cabeleireiro, mas eu não quero, sabe? Porque eu sei que isso me traz. No dia a dia, pra você cuidar, a praticidade é outra. Em relação à cor, ok, agora, gente, eu tô na transição da progressiva. O meu cabelo, a gente quer. Nós estamos querendo alcançar um nível de perfeição que é inalcançável, sabe? Por exemplo, o meu cabelo, ele é liso. Ó, vocês podem ver que ele tem essa marca aqui. Ele é liso. Essa aqui é a raiz dele. Ele é liso igual aqui. Só que eu queria que o meu cabelo ficasse assim, ó, 100% escorrido. Só que aí, eu sempre quis isso, porque no dia a dia eu acordava e meu cabelo tava lisinho, tava bonitinho. Só que aí eu ia em eventos, comecei a ir em eventos, casamento, formaturas, onde você vê volume no cabelo das mulheres, você vê um cabelo bonito, você vê um cabelo, sabe, que ele faz cachos aqui na ponta, e o meu cabelo não faz isso, por conta que ele é super liso, sabe? Até natural ele seria super liso, mas com a progressiva, assim, não tem a mínima chance. Entende que eu tava tentando me encaixar numa coisa, sabe, pra acordar com o cabelo perfeito, por exemplo? Eu não tô falando que se você se sente bem dessa maneira, você não deve utilizar, por exemplo, progressiva, igual eu usei por muitos anos. Inclusive, quando eu morava na praia, a progressiva era a melhor solução pra mim, porque eu não tinha eventos pra ir, eu não tinha casamentos, eu não tinha nada. Então, eu não tinha esse tipo de comparação. E eu fiquei anos fazendo progressiva e tava tudo bem. Mas hoje, eu quero um cabelo com um pouco mais de volume, sabe? Eu quero um cabelo que eu possa fazer moldar ele, sabe? Fazer um babyliss, alguma coisa assim. E sabe? E começou a cair meu cabelo também aqui. Eu tô usando um remédio pra poder crescer o cabelo de volta. Meu cabelo ficou super ralo, meu cabelo super grosso, natural. Talvez a palavra seja
se maltratar para poder fazer procedimentos estéticos, sabe? Comprar o que você não pode comprar, às vezes você tá numa fase financeira ali que você não tá podendo ter o luxo de comprar roupa, por exemplo, ou fazer procedimentos, e assim, só pra se encaixar numa tendência que lá na frente nem vai ser essa, sabe? Minha solução para quando eu tô com muita vontade, eu tô vendo que eu não tô conseguindo me controlar em querer fazer um procedimento, alguma coisa que só tá na tendência, é parar, analisar e imaginar que lá na frente essa tendência não vai existir, vai ser outra. Entende? Então o que realmente importa é se você ter as suas características, pensar que realmente Deus te fez da maneira que fez, porque Ele sabia o que seria melhor para você, a cor do seu cabelo. Eu não combino com o loiro. Se eu fizer um loiro global, vocês vão ver, o meu rosto ele apaga. O que combina comigo, com o tom da minha pele, é realmente um olho escuro, o sobrancelha escura, cabelo escuro. Então, não se desdobre, sabe? Pra entrar numa tendência que lá na frente você vai se arrepender, sabe? Seja mais pé no chão com isso. E assim, de fato, se conheça e veja o que você realmente gosta, para que você não fique entrando nessas ondas e depois se arrependendo, sabe? É isso. Se eu puder ter te influenciado, por exemplo, também em relação à tatuagem, você gosta de um desenho hoje, por exemplo, né? Porque tatuagem geralmente é desenho ou escrita, mas assim, você gosta desse desenho hoje, você talvez não goste dele pra vida toda. Talvez sim, mas talvez você nem goste desse desenho mais pra vida toda. Depois não faça mais sentido com o momento de vida que você tá. E você vai ficar se culpando, sabe, por isso. Pensa de fato, racionalmente, se você quer isso pra você, sabe? Se isso vai fazer sentido pra você a vida toda, sabe? Porque geralmente não faz.